Peraí, pronto. Então, para a gente compilar, para as notificações funcionarem, né? A gente tem que vir aqui no app.json, né? Ó, ele está aqui fora do SRC, tá? Você vai aqui no app.json, desce até achar a seção do Android e no finalzinho dela você coloca esse package para dizer em que pacote vai estar. Por quê? Porque quando a gente dá o comando que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse comando aqui, ó, npx expo run android, o que ele vai fazer? Ele vai compilar nativamente, não para o Expo. Ele vai compilar nativamente para o Android. Então ele vai fazer um porrilhão de conversão para Java, vai baixar pacote, nossa, demora, tá? Nós só faz isso tipo uma vez por mês, pelo amor de Deus, não, e na hora do deploy final, né? E que mais que você vai ter que fazer? Bom, você também vai ter que vir aqui no package.json. Deixa eu abrir o arquivo aqui. E aí você vai perceber que no finalzinho lá estava escrito assim, ó. Antes estava escrito desse jeito aqui, ó. Android, né? Em scripts, você vai na seção scripts, Android, Expo Start, Android. iOS, Expo Start, iOS. Você vai mudar isso para dar Expo Run Android. E depois Expo Run iOS, se você quiser testar no iOS aí, tá? Feito isso, né? E dado esse comando, vai demorar uns 50 anos, tá? Eu deixei até comentado aqui no código, tá? Aqui é se você não souber onde está o SDK do seu Android. Precisa do Android SDK instalado na máquina. Tem isso também, tá? Então, basicamente, você precisa ter o Android Studio instalado na sua máquina, tá? Se você instalar o SDK separado, também não tem problema. Mas, geralmente, o Android Studio instala o SDK, né? E é isso. Então, você vai criar uma variável de ambiente, Android Home, falar onde está o seu SDK, dar um e-comercial, e dar um npx expo run Android. Ele vai compilar e depois de 50 anos, quando ele estiver pronto, ele vai rodar no seu celular, tá? Mas demora demais. Eu fiquei o intervalo inteiro rodando, tentando compilar para vocês, mas enfim. Vamos lá. Essa é a nossa aulinha de permissões, tá? Sempre que você for pedir uma permissão, você vai fazer esse esqueminha aqui que eu falei, né? Então aqui, ó. Sempre vai ter o get não sei o que permissão, né? Get notification, get câmera, get GPS e aí vai, para ver quais são as suas permissões atuais e dar o request permission async, tá? E aí de resto, não muda muita coisa, né? Sempre que você chamar a permissão, aqui no caso, ó, pedir permissão, né? O que é o pedir permissão? Você vai aqui e vê esse cara aqui, né? Que está usando o use camera permissions, coisa e tal, que eu tenho que importar aqui do Expo Câmera, vai ter o Expo Devices, vai ter o Expo, vai ter vários Expos aí que você pode usar, tá? Inclusive em alguns aplicativos de exemplo que eu tenho para vocês, tem lá também, tá? A partir do GPS, dos mapas, tá tudo lá. Tá no nosso repositório lá no GitHub, tá? Bom, dito isso, vamos para a concorrência, tá? Esse a gente não vai terminar hoje, não. Acho que não vai dar tempo. Tá, tá compilando ainda? Tá compilando ainda. Eu vou parar esse cara porque eu vou compilar depois ou eu deixo ele. Eu vou parar ele. Vou parar ele. Tá? Depois a gente continua aqui, tá? Porque senão, se a gente quiser testar alguma outra coisa, ele vai estar no meio e aí não vai ser legal, tá? Bom, enfim. Seguindo. O que é concorrência, né? Primeiro, vocês já ouviram falar do conceito thread, certo? Que eu já falei para vocês, né? Até que eu expliquei que é um subprograma rodando dentro de um programa. Tranquilo até aqui? Professor, Pode falar. eu tenho uma dúvida sobre a notificações. Eu não sei se eu tô sendo muito burra, mas, Não, tipo não. assim, essas notificações, elas são aquelas enxeridas, né, que fica aparecendo no nosso celular, assim, mesmo a gente fora do aplicativo. Isso.
Eu Isso. queria saber se essa mesma lógica funciona para as notificações internas. Que, por exemplo, você está mexendo no seu celular e aí o aplicativo alerta sobre alguma coisa que você está fazendo dentro do aplicativo, alguma conquista, alguma coisa. É essa mesma lógica das notificações ou é outra coisa? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É aquele, sabe aquela coisinha que surgia no topo da tela? Que depois Uhum. você vai olhar o histórico? É aquilo, tá? Ah, entendi. Vou mostrar aqui no celular, ó. Quer ver? Cadê aqui? Eu tô com as notificações bloqueadas, daí já deve ter um monte de notificação aqui, ó. Aqui, ó, esse negócio aqui, ó. Ah, sei, tô Tudo bem? ligada então. É isso. Então, para quando for notificações do aplicativo em si, dentro dele, sobre alguma coisa que está no sistema, é outra coisa dentro dele. Isso, funciona. Agora, se for notificação push, aí que é o servidor que manda para o aplicativo, né? Aí já não dá. Pelo menos não direto no Expo. Tem que compilar, tem que fazer todo aquele negócio, tá? É bem chatinho. Ah, tá bom, então entendi então, professor. Tá bom? Obrigada. De nada. Vamos lá. Tanto que você vai ver que alguns aplicativos que é feito em React não tem muita notificação, que as pessoas perdem a paciência. Enfim, é isso. Bom, vamos lá. Concorrência, né? Concorrência é quando eu quero rodar várias coisas ao mesmo tempo, né? E, nossa, trovão. Quero rodar várias coisas ao mesmo tempo, tá? E aí no aplicativo mobile você consegue fazer isso. Se você estiver programando em Java, você vai usar as threads do Java, tá? Tem uma classe no Java chamada thread que você cria lá e você roda quantas coisas em paralelo você quiser. Se você estiver rodando, quiser rodar coisa paralela no React Native, você vai usar uma coisa que talvez você já tenha visto, né? Que é um comando chamado setInterval. Tá, ó, chama setInterval. Tá aí no chat. O setInterval ele vai executar uma tarefa uma vez a cada um certo intervalo de tempo, tá? E ele conta como uma thread para aplicativos dentro do React. E assim como no JavaScript, né? Quando você roda com certo intervalo, aquela rotina fica rodando indefinidamente, independente do que o script está fazendo em seguida, né? Então, é um paralelo aí com threads, tá? E concorrência. Não deixa de ser uma thread, tá? Aí aqui são os requisitos, né? Aquela coisa toda. Aí tá criando o projeto de novo, né? Aí aqui tem umas dicas que pode dar problema, tá? Mas vamos lá. Vamos criar o projeto. Ele está criando o projeto aqui. Template dem blank eu não quero, porque eu já tenho o código. Dá o npm install para instalar os negócios. E agora vamos lá. Algumas dependências, né? Aqui o router a gente já usa, React Native Safe ARIA a gente já usa, React Native Screen a gente já usa também. O Gesture Handler, que é para interpretar gestos na, na tela, né? E o Expo Link ali para você poder acessar serviços do próprio sistema operacional. E as constantes padrão do Expo, tá? Vamos instalar esse cara aqui. Novamente, hoje a gente não vai terminar esse tutorial, tá? Mas vamos lá. Copiar. A maioria já vai estar, né, instalado já. E enquanto ele vai instalando aí, vamos dar uma olhadinha, né? Ele está falando aqui para ir no appjs, apontar para e no index, apontar para a entrada do package.json, para o export router. É que já está usando o export router, não precisa, tá? No Babel, tá? O que é o Babel aqui? Ele vai te dar acesso a várias linguagens, tá? E quando a gente fala linguagem, linguagem de programação, tá? Então ele vai converter um código de um tipo de linguagem para outro, tá? Para isso que serve. Já instalou as nossas dependências aqui. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá no Babel config, tá? Então vamos procurar o nosso amigo aqui, Babel config.
config. Ok, ele não criou. Ah, que gostoso. Ah, mas vamos lá. Módulo Sport. Tá, ele não está aparecendo aqui. Vamos tentar ir sem ele. Quando eu testei, ele estava aparecendo. Mas, enfim, vamos lá, né? Deixa eu ver. Estou esquecendo alguma coisa aqui. Já está com o npm install. Enfim, vamos lá. Qualquer coisa eu corrijo depois, sei lá o que está acontecendo aqui. Ah, tá. Tá bom. Tem que instalar antes aqui, né? Então vamos lá. Copia e vamos instalar o nosso Babel. Legal. Agora a gente pode criar ele. Tá. Legal. Então vamos criar aqui nosso arquivo Babel config. E aí dentro dele, oh meu Deus, babel.config.js. Legal. Dentro desse cara, a gente vai colocar um módulo que vai permitir que a gente use algumas bibliotecas, tá? Entre elas, o Babel por set Expo, que vai carregar, o que é esse por set? É uma série de configurações que a gente precisa para usar concorrência no aplicativo Expo, tá? Você precisa criar essa bibliotecazinha nossa aqui, tá? Beleza. Agora eu cliquei sem querer. Ah, não, tá certo, tá? Criou essa biblioteca, instalou o nosso Babel e agora vamos em frente. Tá? Ele está falando do SDK 57, coisa e tal, tudo bem. Tá? Aqui é o que eu já falei para vocês, que é um compilador JavaScript para JavaScript, ele converte, né? Porque, por exemplo, tem o TypeScript, que precisa ser lido em JavaScript, enfim, tá? Ele faz algumas conversões internas lá. Por exemplo, ó, esse código aqui vira esse código aqui, graças ao Babel, tá? E aí o nosso aplicativo consegue ser compilado. Então tem várias coisas acontecendo por detrás dos panos aí. Mas enfim, vamos lá. Agora, preset aqui é o que eu já falei para vocês, uma série de configurações, enfim, já está aqui, né? Aqui já tem preset, 60 opções, tá? Isso aqui já foi, já foi, já foi, já foi. Deixa eu ver onde ele para de explicar o que é preset, porque, enfim, eu já expliquei isso para vocês, né? Babel, plugin, transform, preset, tá? Ok, tá. Babel executa, conversão de nomes. Vamos lá. Agora a gente vai criar o nosso layout de abas, que a gente já tem, tá? Ele já foi criado anteriormente, então não tem muito o que mexer. Tem os nossos tabs aqui, né? No caso aqui está stack, né? Vamos fazer as abinhas então. Quando eu quero umas abinhas, a gente faz assim, ó. Em vez de importar stack, eu importo tabs, tá? Do Expo Router. E aí eu crio aqui as minhas tabs, né? Que vai ficar aquela coisinha embaixo da tela, tá? Aquela listinha. E eu coloco a lista das minhas janelas, vamos por assim dizer aqui, né? Das telinhas que eu estou fazendo, tá? Então vai ficar assim. E aí ele vai formatar de volta tudo, mas tudo bem, tá? E aqui ele já está explicando, é a barra inferior, tabs screen é uma aba, e aí tem o nome, e faz um apontamento, né? Esse aqui, concorrência, o que que é esse concorrência? Vai ser o nosso aplicativo, tá? Então, se eu tiver concorrência.jsx, ele carrega, tudo bem? Aí sem extensão, porque é assim que eu enfim, é isso, tá? Aqui a gente coloca sem extensão. E agora vamos criar o nosso concorrência, que é onde vai ficar as threads de fato, tá? Aqui só era uma preparação, configurando o sistema, enfim. Vamos criar o concorrência JSX. E a gente vem aqui, botãozinho bonitinho, concorrência JSX, tá? Eu vou colocar também
aqui no nosso layout, eu vou colocar o nosso perfil, tá? Para ficar bonitinho. Deixa eu copiar aqui. Isso. Vou copiar esse cara. Beleza, vamos colocar perfil. E o título, que era mesmo? Que a gente estava fazendo era notificações. Notificações. Pronto, agora a gente já tem dois itens na parte de baixo. Para evitar os erros que estava dando lá de, de notificação, eu vou tirar aquele código chato que a gente estava vendo aqui. Ah, não é notificação, é permissão. Tá bom. Então é permissão. Pronto. Legal? E agora a gente vai lá para o concorrência. No concorrência, a gente vai colocar esse carinha aqui, tá? Que vai só colocar uma telinha só para a gente ver e ver se dá certo. E vamos compilar e ver se está funcionando. Vamos dar um Expo Start Clear para garantir que está tudo funcionando. E vamos lá. Abre no Android. E vamos torcer para não dar nenhum bugzinho. Aqui pode ser, marca corrida. E aqui, né, o Expo Start, beleza. Vamos lá. Enquanto ele vai compilando, vamos seguir em frente aqui. Todo aplicativo do React Native, ele vai ter duas threads padrões. Oh, meu Deus. Tá, aquele negócio do Expo Notification de novo. Pera aí, deixa eu só tirar esse negócio aqui, porque ele tá chato. Tá. Vou deixar como. Pronto. Legal. Ó, as abinhas aqui, que legal. Enfim, tá? Todo aplicativo do Expo, do React Native, ele vai ter duas threads padrão, tá? Ele vai ter a thread de interface gráfica, que vai ser responsável por renderizar tudo que você vê na tela, e vai ter a thread que a gente chama de thread JS, né, que está escrito aqui, ó, tá? Essa thread ela processa sua lógica, coisa e tal, tá? E, bom, elas rodam independentes, tudo bem? Só que, dependendo do que você vai fazer, você pode travar uma ou outra, tá? Por exemplo, quando eu vou fazer uma coisa muito pesada aqui na thread JS, a minha interface gráfica ela continua funcionando. Porém, nenhuma das interações que eu fizer com ela, ela responde. Por quê? Toda interação que eu faço na interface gráfica, ela precisa necessariamente fazer uma requisição para a parte funcional do seu programa. Então, se a parte funcional do seu programa está rodando um negócio muito pesado, a interface gráfica não vai travar, mas ela vai mandar uma requisição e o seu, digamos assim, back-end não vai poder responder, tá? E aí você vai ficar clicando lá, clicando, não responde, você vai ficar puta vida e fechar o programa, tá? Qual que é o objetivo dessa parte da nossa disciplina? É garantir ou tentar evitar o máximo possível que você nunca crie um processo que trave muito a tela do usuário, no sentido de a tela não responder mais, tá? Mesmo que, sei lá, os botões estejam funcionando. Então, a nossa ideia, por exemplo, vai ser, em vez de eu carregar todos os dados de um banco de dados que tem, sei lá, 2.000 registros, eu vou carregando de 50 em 50, de 100 em 100. E nesses intervalos, eu dou um espaço para o usuário interagir, né? Sei lá, a cada 500 milissegundos, meio segundo, eu carrego 50 registros. Enquanto isso, o usuário consegue
fazer as outras coisas dele, tá? Não trava todo o celular, vai travar só o aplicativo se você carregar, sei lá, ó, os 2.000 registros de uma vez, tá? Mas, às vezes é suficiente para o usuário ficar puto e fechar o seu programa, tá? Sendo que ele está funcionando perfeitamente e só está fazendo uma tarefa muito pesada. Bom, vamos lá. Como é que a gente vê isso, na interface gráfica? Como é que a gente vê isso funcionando, né? Essas travadas, essa coisa toda? Vamos criar uma bibliotecazinha chamada Cálculo JS. Dentro dela, a gente vai criar duas versões de um cálculo muito pesado. Uma que trava e a outra que quebra em pedacinhos, tá? Então vamos lá. Vamos criar uma pastinha aqui. Eu disse, vamos criar uma pastinha aqui. Chama ela de utils. E vamos criar aqui cálculo JS. Tá? Dentro de cálculo JS, a gente vai colocar alguns códigos. Eu vou explicar para vocês, tá? Vamos lá. Esse aqui é o total de operações que eu vou fazer, tá? Tá aqui 120 milhões de operações, tá? Professor, tem um underline aqui, ele entende que é milhões. É tipo no Python. No Python você também tem esse padrão, né? Isso aqui é para testar o travamento, tá? Pode ser, se você quiser fazer outra coisa, não tem problema. E aí, esse cálculo pesado, o que ele vai fazer, né? Ele vai pegar um total aqui, que é esse total padrão, né? Vai pegar uma soma igual a zero e vai iterar sobre esse total de 1 e vai iterar sobre o i, né? Somando 1 em 1 até chegar a 120 milhões. É isso que esse cara vai fazer. Soma de 1 em 1 até chegar em 120 milhões. Isso é um negócio que vai demorar, né? Que ele vai ter que fazer no mínimo aí, no mínimo não, né? Tipo, quer dizer, no mínimo mesmo, 120 milhões de somas, né? Fora o quê? Fora a soma do i, que precisa fazer também, então já são 240 milhões de soma. Fora as comparações que ele tem que fazer, então já são 120 milhões de comparações, então já dá 360 milhões de operações, né? Fora checar aqui se o loop terminou ou não, enfim, vai ser pesado, tá? E tem uma outra versão aqui que vai fazer o cálculo em lotes, né? Que você vai ter o total, né? Normal, a quantidade que eu tenho que fazer, o que eu faço quando eu terminar o cálculo e o tamanho do lote. O tamanho do lote aqui, por padrão, é 1 milhão. Então, ele vai fazer de 1 milhão em 1 milhão 120 vezes, tá? Dentro dele, você vai ver que é estranho, né? Mas o JavaScript permite a gente fazer isso. Tem uma outra função, que é uma processar lote, tá? O que o processar lote vai fazer? Bom, primeiro eu declaro ele e depois eu chamo ele uma vez. Tudo bem? E aí, o que o processar lote vai fazer? Ele vai pegar aqui o tamanho do lote, mais o tamanho do lote, e comparar aqui com o total que já foi feito, né? Se o total for zero, ele pega o zero, tá? Se o tamanho do lote mais i for maior, ele pega o tamanho do lote, tá? Isso aí é para a gente, sei lá, no finalzinho, se sobrar, sei lá, 100, você não vai pegar 1 milhão, né? Senão você vai pegar coisa que não tem que pegar. Aí você sempre pega o menor ali, e, enfim, vai ter o número correto para você fazer a quantidade de somas. Aqui eu estou fazendo as minhas somas, né? Estou fazendo 1 milhão de somas aqui, não estou fazendo 120, então eu separei em pedacinhos. E aí eu verifico se i for menor do que o total, ou seja, se eu não terminei de fazer a soma ainda total, eu inicio uma nova, digamos, thread. Esse é o segredo aqui, ó. O que esse cara vai fazer, né? Professor, você falou que é o set interval. Então, o set timeout também, tá? Dá para você usar. De qualquer forma, são coisas, vou colocar aqui no chat, são chamadas que dependem de um tempo e que vão rodar algum código em segundo plano. Então, olha que interessante. O que o set timeout faz no JavaScript? Ele espera um tempo e depois roda um código.
Nesse caso, ele vai esperar zero. Por quê? Não me interessa esperar nada, eu quero processar o mais rápido possível. Ah, professor, mas por que que você não simplesmente faz que nem a soma anterior? Porque nesse caso, eu vou estar criando uma nova chamada dessa função. E entre essas chamadas, eu libero o processamento do meu aplicativo, tá? Então, na primeira chamada, fiz 1 milhão de somas, vou chamar de novo. Nesse momento, eu libero o processamento do aplicativo para fazer outras coisas. Então, eu destravo o meu programa, tá? E aí, quando ele chama isso de novo, ele espera até as coisas terminarem, até as outras coisas que o aplicativo queria fazer terminarem, e aí vai chamar o processar lote de novo. Processa mais 1 milhão, chama o set timeout. Tudo é executado, que estava na fila, e aí ele começa a fazer 1 milhão de somas de novo. Terminou, faz o que tinha, que estava na fila, faz 1 milhão de somas de novo, e assim por diante. O seu programa não vai ficar travado por muito tempo, ou talvez nem fique travado. Na verdade, ele sempre trava, né? Mas o esquema é fazer com que o usuário não perceba essa trava. Sabe quando, por exemplo, sei lá, várias vezes já deve ter acontecido com vocês. Você está usando um aplicativo, você sabe que clicou naquele botão, você tocou na tela, mas não aconteceu nada? Provavelmente você pegou um tempinho ali dele travado, tá? Então acontece isso daí. Faz parte, às vezes é inevitável, enfim, tá? E o processar lote. Então, nosso cálculo aqui vai ter essas duas funções, o feito em lote e o cálculo pesado. Mas as duas vão ter o mesmo resultado, tá? Mesma coisa. Ah, e aqui, né? Quando o i já não é menor do que total, é igual, né? Porque o total já chegou, já fiz a quantidade total de processamento, eu chamo a função ao terminar, tá? Sim, isso aqui é uma função que vai ser fornecida. A gente chama isso aqui de função de callback, tá? E aí, quando termina, eu faço uma chamada para essa função, retornando a soma total do meu processamento. Dúvidas? Dúvidas? Não mesmo? Olha lá, hein? Tá bom, vamos lá. Bom, fizemos nossos cálculos. O próximo passo é agora a gente usar esses cálculos na nossa aplicação. Espero que não, né? Tá bom. Vamos lá. Para fazer isso, a gente vai criar um componentezinho que vai indicar visualmente quando o nosso cálculo travar e quando ele não travar. A gente vai ter um botãozinho lá. Um botãozinho não. Um círculo que vai ficar pulsando. Pum, 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 pum. Enquanto ele está pulsando, não está travado. A partir do momento que a gente vai chamar aquele processamento muito longo, vocês vão ver que ele vai travar, ele vai parar de se mexer. E quando ele terminar, ele volta a pulsar. Tá? É uma forma visual da gente ver o que está acontecendo. Então vamos lá. Vamos criar esse componentezinho aí. Vamos colocar na pasta componentes. Professor, precisa ser na pasta componentes? Não, você pode criar a pasta que você quiser, tá? Aí é com você. Não tem problema. Vamos lá. Vamos aqui, o tios não, vamos criar um componente. Pode ser o nome que você quiser, na verdade, tanto faz. Geralmente a gente usa isso aqui por padrão, né? Para facilitar a outra pessoa da manutenção, enfim, aquela coisa toda. Vamos chamar de batman. Beleza? E agora a gente coloca esse código e eu vou explicar passo a passo para vocês. Legal, use effect, use state, vocês já conhecem, né? View, text, style sheet, acho, creio que também, né? Isso aqui é para a gente fazer folha de estilo.
no estilo do React, né? Que é um negócio meio JavaScriptioso. Mosca aqui. Então, enfim. E vamos lá. Esse cara, se você olhar bem, né? Ele vai ter o quê? Um set interval aqui. Olha só, ele vai criar meio que uma thread lá no JavaScript, tá? O papel dele é exibir uma bolinha que vai ficar pulsando, tá? O que que tem aqui no batimento JS? Ó? Tem um use state que começa com 0, batimento, 7 batimentos, tá? Um use effect, que vai rodar apenas uma vez, porque eu tenho um array vazio, eu não estou monitorando nenhuma variável aqui, que vai ter um ID do quê? Esse ID é do quê? Do set interval, tá? Para quem não sabe, em JavaScript, quando você cria um set interval, você pode guardar a identificação desse intervalo para depois fazer o quê? Mandar ele parar, tá? Porque ele fica lá executando aquele negócio em segundo plano para sempre, tá? Se você não tiver um ID, você não tem um endereço de memória para falar, ó, parou, tá bom, né? E o que esse set interval faz? Ele chama uma função anônima que vai setar o nosso batimento, que é um state, né? Que vai pegar o batimento anterior e vai somar 1 para ele. Então vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. A cada o quê? A cada 150 milissegundos. Se eu quisesse a cada meio segundo, eu colocava 500, tá? Se eu quisesse a cada 1 segundo, eu colocava 1000. E aí vai, tá? Mas nesse caso aqui é 150. Quando eu salvo ele formata de volta o negócio. Mas deu para entender, né, o que tá acontecendo aqui, né? E aí, quando o meu useEffect, né, ele termina, enfim, quando eu matar ele, né, quando esse cara for parado, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o clear interval, que também é uma função JavaScript, tá? Vai fazer o quê? Uma função nativa que vai parar o meu intervalo aqui e ele vai parar de encher o saco da gente, tá? Em seguida, tem uma constante chamada aceso, que vai fazer o quê? Vai pegar o batimento, que é um estado, tirar o módulo de 2. O que é o módulo de 2? É a divisão por 2, né? Então, se o batimento for ímpar, o que vai dar de resto aqui? Vai dar resto 1. Ou seja, eu vou acender a minha bolinha, vou pulsar ela. Se for igual a 2, vai dar resto 0. Tá? E assim por diante. Então, resto 1 vai dar falso. Desculpa, eu errei. Resto 1 vai dar falso. Resto 0 vai dar verdadeiro. Resto 1 vai dar falso. Resto 0 vai dar verdadeiro e assim por diante. O que esse componente faz? Esse componente, ele tem uma linha aqui com esses estilos aqui definidos para ficar bonitinho. Tem um ponto aqui que é o nosso ponto que vai definir a borda. Aí tem um background que vai ficar verde ou branco e aí vai, tá? E um texto aqui com o batimento atual, tá bom? Legal. O que ele exibe? Ele exibe uma bolinha e o batimento atual, um número lá rolando. É isso. Voltando aqui, agora a gente vai usar esse componente, tá? A gente volta aqui para... Vamos rodar o cálculo, mas vamos primeiro entrar aqui no nosso aplicativo, né? No concorrência. Vamos editar esse cara, né? Adicionar os nossos componentes, essa coisa toda, para a gente ver o que acontece. Então, aqui em cima, ó, use state, view, text button, style sheet, tranquilo. Estou importando o batimento JS dos meus componentes para exibir, tá? Já dá até para ver aqui, ó. Tá no aplicativo já rodando. Mas vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, né? Importo o cálculo pesado, importo o total padrão, tá? Crio a minha função padrão da minha telinha, pode ser qualquer nome aqui, você tem que dar o export default function, né? Tenho o use state inicial aqui com o resultado, que vai ficar nulo, né? E aí eu tenho duas funções, não, uma função que chama rodar bloqueante. O
que essa função rodar bloqueante vai fazer? Vai rodar o nosso cálculo pesado, aquele que trava, né? E depois alterar o estado soma para mostrar na nossa tela, tá? E aqui, como telinha, o que, que a gente tem? A gente tem o nosso componente que a gente fez, que já está visível aqui, ó. A cada 150 milissegundos ele está adicionando 1. Beleza, está rodando. O nosso botão, calcular trava. E aí ele depois vai mostrar, se tiver algum resultado, ele mostra, se não fica vazio. Beleza. Vamos rodar? Presta atenção nesse cara aqui. Eu vou rodar. Parou? Tá vendo? Ó? O programa está travado. E agora deu o resultado. Tudo bem? O que ele estava fazendo nesse período? Ele estava fazendo 120 milhões lá de cálculo. Né? Deu uns 2, 3 segundos aí. Né? Mas deu para ver que travou. Vamos ver de novo? Olha só. Cliquei. Travou meu aplicativo. Está fazendo os cálculos. Destravou. Tudo bem? É nesse momento que se o usuário ou a usuária clicar, ele não vai, o programa não vai responder, tá? Porque está fazendo uma operação muito pesada em segundo plano. E é isso que a gente tem que evitar. É uma operação que vai travar demais o aplicativo e o usuário não vai perceber. Nesse caso aqui, tá? Contanto que um único botão faça isso, olha, até dá, né? Mas às vezes é mais, você está fazendo uma requisição com banco de dados, você está fazendo um processamento ali de imagem, enfim, né? Tem várias coisas que você pode fazer que vai dar problema se você manter o aplicativo travado. Dúvidas? Ian, dúvida? Não? Tá, joia. Beleza. Já deu para ver na prática, né, como é que é, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos usar aquela função que quebra em pedacinhos e ver como é que funciona, tá? Então, vamos importar aqui não só o cálculo pesado, como o cálculo em lotes, tá? E vamos chamar ela aqui em um outro botão. Vamos criar um botãozinho aqui. Vou copiar e colar esse cara. Vamos colar esse cara aqui. E o nome que está aqui, calcular em lotes. E aí, onPress, rodar em lotes. Isso. E vamos lá em cima. Vai dar erro, né? Tudo bem. Vamos importar esse rodar em lotes. Tá? Legal. Já temos o nosso amigo aqui. Agora é só a gente rodar. Tá? Não estou esquecendo nada aqui. Rodar em lotes. Rodar. Vamos criar a função, né? Nem é rodar em lotes, né? Esse cara aqui, deixa eu ver. Qual que é o nome dele mesmo? É cálculo em lotes. Cadê você? Aqui. Cálculo em lotes, tá? E aí eu vou criar uma função aqui, né? Function rodar em lotes. E aí cálculo em lotes, aquela coisa toda, tá? Beleza? Aqui fica um pouco diferente, né? Que eu tenho que fornecer o total padrão e uma função lambda, né? Que vai receber aí a soma. E quando ela executar, eu vou chamar o setResultado para alterar essa soma, tá? Beleza. Então vamos lá.
Tá certo aqui. Acho que já dá para a gente rodar. Vamos tentar rodar em lotes? Vamos ver o que acontece. Olha só, ele está calculando, mas o nosso JS continua funcionando, tá? E aí deu o resultado aqui final. Olha a diferença, travando. Parou de contar, resultado. Em lotes, 1 milhão por vez. Não parou e já deu o resultado, tá? Então é isso. E aí, o que acontece, né? Por que que esse set interval ele continua rodando? Porque a cada 1 milhão eu chamo o set timeout novamente. Cada 1 milhão eu chamo o set timeout novamente. Na verdade, ele trava. Só que isso não é perceptível pelo usuário. Tudo bem? Legal. Isso aí é concorrência, tá? Ah, e aí, deixa eu ver só que horas são pra gente não passar da hora. Deixa eu ver aqui. BDD, quanta mensagem, meu Deus do céu. Aqui, deixa eu ver. 16h40, 16h33. Tá, vou fazer a chamada de vocês e aí a gente finaliza, tá bom? Acho que deu para ver direitinho, né? Não foi, não foi só a parte de notificação que, enfim, é coisas da vida, tá? Eu vou tentar compilar nativo para vocês e aí eu mostro para vocês como é que funciona, tá? Mas todo o resto eu acho que deu certinho aí, a parte de permissão, né? Funciona a mesma coisa com GPS, com os outros. A gente já, inclusive, usou isso, né? Só estamos formalizando agora. Mas é isto. A gente pode travar. Ou a gente pode calcular em lotes. E aí não vai travar, tá? Às vezes isso pede um código mais complexo, coisa e tal, mas faz parte, né? Vamos lá. Chamadinha aqui. Ah, não é esse aqui. NSI Tech. Pá. Campos não pode estar em branco. 228. Professor. Meu login. Badadada. Espera aí que eu vou deixar. Vou descompartilhar a tela aqui. Ah, é, sei lá. Estou descompartilhando a tela, mas estou gravando ela. Ô,